Olá, meus queridos. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar com vocês. Agradeço demais que vocês permitam que eu entre no lar de vocês, na intimidade de vocês, e peço para que a gente tenha um tratamento bem gostosinho, que vocês busquem um local sereno, tranquilo, com privacidade, se for possível, né? Porque às vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse local tranquilo, sereno, com privacidade e fala, e aí? E aí o local bom é onde você está. E a sua vontade de querer participar do tratamento e a sua entrega também e estar colocando em prática as orientações que ele traz. Então, vamos respirando profundamente. E que esse movimento tão automático que mantém a vida nossa, do nosso corpo físico, né? Nós possamos ir elevando os nossos pensamentos em agradecimento, elevar os nossos pensamentos buscando Jesus, buscando os mentores queridos e que o nosso pensamento chegue a eles assim: Jesus querido, cuida de nós. Nos abraça em teus braços vigorosos feitos do amor, da misericórdia. Que a espiritualidade amiga, enquanto estivermos fazendo esse nosso bate-papo, possa adentrar o meu lar e cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar dos meus familiares, se assim for possível. Que o meu coração seja todo amor, mas que se por acaso aqui nós tivermos chagas, que a espiritualidade querida possa ali colocar um curativinho para que eu possa ser forte e caminhar. Que se a minha mente for uma mente com ideias que não sejam as corretas, confusa, através do auxílio desses mentores queridos, eu possa ter a clareza de observar as verdades da vida. E que através de todo este trabalho eu possa então me tornar forte através do meu empenho e ter condições de pôr em prática e ser uma pessoa melhor. É isso que nós te rogamos, Senhor. Pedimos nesse momento que os mentores queridos, com as suas mãos estendidas em nossa direção, possam ir jorrando sobre nós fluidos salutares, que vão alimentar o nosso corpo físico, todas as células, todos os órgãos, os sistemas todos tão complexos que formam o nosso corpo. O nosso espiritual, o nosso energético, o nosso mental, equilibrando os chakras, limpando, retirando tudo aquilo que não contribui para o nosso equilíbrio e nos fortalecendo através desse cuidado caridoso. E por isso, Senhor, somos gratos. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos conversar? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, cujo título é Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. É um capítulo longo e nós escolhemos, vamos lá, nós vamos falar sobre o item 15, sobre o item 16. Eu convido a todos que leiam depois. A gente ouve, quando nós conversamos no vídeo, nós falamos a respeito, mas vale muito, sabe? A gente pegar depois e ler com bastante atenção, perceber o que tem ali nas entrelinhas. As mensagens são tão profundas, são tão maravilhosas. E quando nós lemos o Evangelho, muitas vezes, aquilo que, por exemplo, eu coloco para vocês como a mensagem, a pessoa vai ter o seu entendimento pessoal e entendendo ali na profundidade o que o Evangelho nos traz, nós vamos nos fortalecendo para poder colocar em prática.
porque o ensinamento nos torna mais fortes para fazermos aquilo que é correto, porque entendemos racionalmente aquilo cala dentro de nós. Não é como uma coisa, você tem que acreditar porque é, pronto e acabou. Não. Acredite porque racionalmente, tendo a compreensão das palavras de Jesus, você entende aquilo como correto e segue naquela direção. E isso faz de nós pessoas melhores. Então, nós vamos começar. O item 15 é de um espírito protetor, Lyon, 1861. E o item 16 é de João, foi feito em Bordeaux em 1861. Sabe o que me espanta às vezes? Quando a gente vai ler as mensagens e as datas, você pensa assim, minha Nossa Senhora, mas isso, toda essa mensagem foi feito em 1800 e pouco, olha quanto tempo atrás. Mas parece que isso foi feito ontem ou há 1 hora atrás, porque tudo isso se enquadra para as nossas necessidades do momento. Eu vou dizer para vocês que cada vez que eu leio o Evangelho, eu vou estudando, eu vou chegando à conclusão que daqui 1000 anos, se nós pudéssemos, né, estar vivendo daqui 1000 anos, eu ia falar a mesma coisa. Olha, gente, isso foi feito há não sei quantos anos atrás e parece que é para agora, porque as mensagens são em qualquer momento da humanidade mensagens atuais para a necessidade que nós temos, porque o homem, ele está evoluindo, mas nós ainda, imperfeitos que somos, ainda necessitamos dessas orientações para irmos atingindo o grau de maturidade espiritual, de elevação moral, e que ainda durante muitas e muitas encarnações, vamos necessitar deste alimento para lhe impulsionar as nossas ações para que a gente possa ser melhor. Então, o Evangelho não tem tempo, não tem data de validade. Os conhecimentos do Evangelho são só para sempre, né? Muito bem. O assunto é da caridade, né? Então, no item 15, muitas vezes ele aborda a questão assim que a pessoa fala. Como é que eu posso praticar a caridade, né? Auxiliar o meu próximo de maneira discreta, sensível, digna para todos, mas principalmente para a pessoa que eu estou ajudando, de uma maneira humilde, sem ostentação. Mas sou pobre, nada tenho. Nós sempre pensamos nos auxílios, sempre relacionados às questões, os auxílios materiais, financeiros ou em objetos, alimentos, e isso é importantíssimo, né? Nós estamos vivendo momentos hoje, mas esses momentos já foram vividos ao longo da história da humanidade, em que, por causa do desemprego, das doenças, enfim, tudo que todo mundo já sabe, eu não preciso ficar repetindo tudo isso, nós vivemos momentos de muita fome, de muita desolação, as pessoas estão com carências, não é carência afetiva, é carência de comida, é carência de saúde, de casa, de roupa, de muitas coisas. Então, o que eu vou falar a respeito das outras maneiras de fazer a caridade, por favor, que não desestimule ninguém de ir lá no seu guarda-roupa e pegar um cobertor que não está usando e ofertar, de poder comprar uma cesta básica e também dar para um grupo ou para uma família, ou se não é uma cesta básica, dar um pacotão de arroz, ótimo, não dá, é 1 quilo, é o que eu posso, então ok, legal, vai fazer, porque ter fome é uma coisa muito, muito ruim.
A gente, às vezes, passa um pouco da hora da nossa alimentação, nós ficamos já meio mal-humorados. Ai, eu tô com fome. Ou então, assim, né? Olha só que interessante, não estamos com fome. Ai, mas eu tô com uma vontade de comer uma coisa. E às vezes a pessoa fica até mal-humorada, porque ela quer aquilo se passar muito tempo, enfim. Agora, vocês imaginem a pessoa ter carência de alimento e ter fome. Não é 1 ou 2 horas, é todos os dias durante muito tempo. É uma coisa bem sofrida, muito ruim, né? Mas o mais sofrido de tudo, além de passar a fome, é poder ajudar e não fazer nada. Então, meus queridos, nós vamos conversar sobre algumas formas da prática da caridade, porém, não esqueçam daqueles desafortunados, daqueles que estão desprovidos de tudo, e vamos usar o melhor de nós, que é a nossa solidariedade, para continuar auxiliando as pessoas. Mas há aquela pessoa que vai falar assim, e existe mesmo, uma pessoa que pode falar, eu não posso dar nada, eu sou um daqueles que necessita. Como é que eu posso fazer a prática da caridade? E nesse capítulo 15 do Evangelho, ele fala da indulgência, né? E a indulgência é a nossa capacidade de perdoar, é o movimento. A indulgência é a pessoa que tem dentro dela esta disposição em perdoar o outro. Então o Evangelho pergunta assim: por acaso a indulgência não é uma forma de caridade? Então, o Evangelho está nos convidando a ser indulgentes. Mas quem acompanha os vídeos, né? Quantas vezes nós já falamos isso? Provavelmente, porque a gente vê essa mensagem em muitos pontos do Evangelho, é porque nós somos assim, com ouvidos moucos, né? Ouvidos meio surdos, que nós precisamos ouvir a mensagem muitas vezes para poder incorporar aquilo de nós. Porque o Evangelho é muito sábio, né? Em nos trazer aquilo que nós necessitamos. Então, é um convite à prática da indulgência, principalmente no âmbito familiar. Como é complicado nós termos uma questão com uma pessoa que nos é cara, em que houve ali uma situação de mágoa, um desacerto, um erro pequenininho que pode nos causar ali, né, principalmente para os mais sensíveis, os mais melindrados, um mal-estar muito grande, ou às vezes um erro do tamanho do mundo, e aí o mal-estar também é do tamanho do mundo, e a vontade de perdoar fica do tamanho de um cisco. Quando muitas vezes também nós temos as nossas questões dentro dali do nosso grupinho, da nossa família, aí é mais complicado ainda. Eu não sei por que a gente tem, às vezes nós somos tão negligentes com os nossos familiares, até no tratamento. Então, com as pessoas de fora nós somos educados, polidos ali, revestidos de um verniz, e muitas vezes parece que nós colocamos assim, né? Não somos tão gentis com as pessoas que convivem com a gente, porque somos tão certos que o amor deles é tão grande que não importa o que nós façamos, que eles vão nos perdoar e vão nos aceitar. Que eles vão nos amar de qualquer forma. Mas cuidado, porque a pessoa vai amar, mas será que precisa ser assim, tão rabiscado de coisas chatas, de situações indelicadas? É tão gostoso, porque quando nós temos a disposição em amar, nós também temos o cuidado em sermos sensíveis com as pessoas, delicados, educados, atenciosos, cordiais. Até porque nós temos que nos observar para entender o outro, porque às vezes nada ou quase nada é falado e você, me magoei, a pessoa para, né? E por que quando um nadinha serve para você ter ali, né? É um tsunami de emoções, de pesar, e nós temos a mania de diminuir tanto o efeito pernicioso que as nossas grosserias podem fazer para com o outro. Então, o que vale para o outro vale para nós também.
Sejamos cuidadosos, assim como nós queremos que os outros sejam conosco. Mas voltando ao tema, né? Nós temos que ter dentro de nós sempre a noção de que o perdão sempre nos eleva. A pessoa que não perdoa, ela carrega um mundo de mágoas nas costas e o viver se torna tão pesaroso. Quando ela tem, uma vez eu falei num vídeo uma coisa para vocês que é assim, é como se, por causa das questões que a gente está vivendo no nosso planeta, para nós podermos ir evoluindo, eu disse assim, olha, o planeta está passando vai passar para a fase, né, nós estamos em transição, nós vamos para a parte de regeneração, o planeta vai melhorar, mas para merecermos usufruir disso, nós vamos ter que passar pela porta estreita. O que é essa porta estreita? São as nossas decisões que às vezes nos custam uma certa disciplina, um certo sacrifício, mas que vão nos habilitar, porque nós vamos nos tornar pessoas melhores pelo nosso esforço em seguir as orientações do Cristo, a poder estar em mundos melhores, a viver situações mais felizes, né? E às vezes quando você tem carregando nas tuas costas aquele monte de mágoa, e aí tem gente que carrega um monte de mágoa nas costas e uma mala, uma mochila, né? Uma bolsinha, uma pochete, vai tacando ali, né? Vai colocando as mágoas em tudo aquilo. Quando você vai passar na porta estreita, você não consegue passar, porque aquilo tem tudo um volume que excede a largura da porta ou a altura. E aí você volta para trás, não pode. Isso é uma alegoria, gente, mas isso é uma coisa verdadeira. Vamos nos despindo desse monte de porcaria que faz a nossa vida muito infeliz e vamos olhar como a situação de perdoar uma santa e sagrada oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores e vamos ficando também menorzinhos em tamanho e grandes no coração, para que a porta estreita seja larga o suficiente ou nós apropriadamente pequenos para vencer as nossas dificuldades e que a porta não seja um obstáculo para nós, porque nós lapidamos em nós, né, essa nossa tendência de não sermos indulgentes e vamos perdoando as pessoas. Perdoar, isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, ai, é um banana, perdoou. Tem gente que questiona, é uma pessoa fraca, ou então questiona até a coragem da pessoa, porque não foi lá e tirou satisfações. Tem pessoas que vão entender a iniciativa de perdoar, o deixa para lá como até um ato de covardia. Mas eu vou dizer para vocês que coragem é aquele que busca dentro dele reformular os sentimentos e os conceitos e tem ainda a disposição de pôr em prática. Isso é ser corajoso. Se deixar ir pelos impulsos, se deixar ir pelas vontades inferiores, colocar de lado os ensinamentos de Jesus, porque dá trabalho ser daquele jeito, e isso não é ser corajoso. Isso é ficar numa mesmice. Feliz daquele que tem a coragem de olhar dentro de si e observar aquilo que não está bom e olhar humildemente para o Pai dentro do seu pensamento e falar, Senhor, me ajude, eu quero ser forte. Eu, a partir de agora, vou buscar reformular dentro de mim o que não está bom e eu vou seguir na direção do bem. Isso não é como um passe de mágica. Acordei, hoje eu vou ser ótimo. Hoje eu vou ser Gandhi. Hoje eu vou ser Irmã Dulce. Não é assim. Isso não é uma coisa ilusória, mágica, que vem uma fadinha do pirim-pim-pim, bate a varinha e você se torna. Não existe isso. Existe uma pessoa que
identificando nela a vontade de melhorar, observando humildemente as características dela que vão requerer alterações, mudança, busca ardentemente a melhora através das ações para se tornar uma pessoa melhor para o mundo, mas primeiramente e acima de tudo para ela mesma, porque quem convive com ela 24 horas por dia, todos os dias, de todos os dias da sua vida, é ela mesma. Então pensem, que coisa mais gostosa tornar a vida leve, porque você busca essa leveza. E o quão tóxica é esta relação que muitas vezes a gente tem com a gente, quando nós nos deixamos impregnar de tantas coisas ruins. E aí as pessoas buscam saídas que não são saídas corretas. Você culpa o outro, você se torna infeliz, e aí tem pessoas que buscam, por exemplo, a prática do suicídio e nada se resolve, porque a vida continua e ao despertar, a pessoa percebe que, somada aquelas questões todas que antes afligiam ela, que motivaram ela nessa ação, existem todas as consequências desse ato tão cruel para com ela mesma, que ela vai ter que arcar. Então, amigos, qual é o convite? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar incessantemente na nossa melhora, na nossa evolução, no nosso aprendizado. Que nós possamos ser generosos conosco, mesmo que ser generoso com você seja, às vezes, fazer sacrifícios que podem ser relativamente dolorosos, porque nós acostumamos em determinados hábitos. E aí aquilo vai requerer de você um sacrifício e às vezes não é tão gostoso a princípio de se fazer, mas que vai trazer benefícios gigantescos para você, para as pessoas que estão à sua volta e para a humanidade também. No Evangelho, em determinado momento, ele conta uma historinha, quando ele fala da indulgência, de dois homens que tinham acabado de desencarnar. Um homem muito rico e um homem bastante de situação financeira muito, muito precária. E ele fala que Deus tinha dito assim, que era para, durante a existência deles, eles tinham 2 sacos, um saco para cada um, em que as coisas, os donativos que eles fizessem, as coisas que eles fossem doando, iam sendo colocadas naquele saco, para que após o desencarne fosse avaliado um saco e o outro, para ver qual dos homens tinha feito mais benefícios para a humanidade através da caridade. E aí vieram lá, né, as pessoas trazendo os sacos. Aí veio o saco do homem rico. O saco tá até deformado, cheio de ouro e prata e moedas e objetos de as coisas que ele tinha doado, e que maravilha que ele assim o fez. Quando ele olhou aquele saco, ele sabe, como um pavão que abre a cauda, né? Olha, o fruto das minhas ações. Com certeza serei eu o ganhador desta competição, como se isso fosse possível haver uma competição entre duas pessoas nesse quesito. E quando eles mostram o saco do pobrezinho, o saco tava murchinho, no fundo do saco tinha ali um barulhinho de umas moedinhas a tilintar, né? Aquele barulhinho, e bem pouquinho, e o saco bem murchinho, bem vaziozinho. Ele ficou, o homem, ali olhando, puxa, eu queria tanto ter feito mais. Eu queria tanto que este saco tivesse bem repleto, mas Deus sabe, fiz tudo o que foi possível. Muito bem. Aí, eles pegaram uma balança preparada para avaliar, dentro do peso de um saco e de outro, não exatamente o peso em gramas do que tinha ali como objetos, mas os sacrifícios que as pessoas que tinham feito
para fazer aquela contribuição tinham, os sacrifícios que eles tinham feito para fazer a contribuição, as dificuldades. Então, era uma balança que avaliava todo o contexto daquela doação. E, pasmem, que ao colocar num prato o saco bem cheio do homem rico e o saco com algumas coisas, mas muito vazio em relação ao outro, o saco do pobrezinho abaixou e era extremamente pesado, e o outro, a balança ficou lá no alto. O homem rico pegou e fez: mas como é possível? Mas olha quanto eu dei, né? E ele não deu quase nada. E aí vem a explicação. O outro deu daquilo que lhe era supérfluo, ele deu daquilo que sobrava. Não houve nenhum tipo de sacrifício da parte dele. Ele não foi subtraído de nada, nem de confortos, nem de prazeres. Era a sobra. Mas havia tanto que a sobra era também bastante. E não há dúvida, também é válida essa caridade. Mas o outro tirou da sua necessidade. Ele se privou, ele dividiu com um próximo dele que estava, ao ver dele numa situação pior, o pouquinho que ele tinha, que já era pouco. Então os dois se alimentaram de tão pouquinho, mas ele dividiu com o outro. Então aquilo tem ali um valor tão imenso devido ao propósito dele, sabendo que ia ser diminuída, por exemplo, diminuída a quantidade, a cota do seu alimento, ou do seu conforto, ou do seu agasalho. Ele tinha 2 blusinhas, ele ia ficar com uma só, mas a outra ele guardou para o outro. Ele dividiu. Aquilo cresce em importância aos olhos, não, aos olhos de Deus, mas aos olhos de qualquer um de nós que, raciocinando, observa o valor daquele que fez o sacrifício. Ele tirou daquilo que lhe era tão necessário. Então, a pessoa pode falar assim: então é o seguinte, eu tenho tanto, se o que eu vou dar nunca vai ser valorizado, eu não vou dar nada. Meus queridos, coloquem a mão na consciência. É isso? Será isso mesmo? Não é que não se valoriza o que se oferece. O que se pede é que a pessoa, dentro do que é possível, seja tocada no seu coração pelos infortúnios dos outros, e ela faça o máximo que ela possa para ajudar os nossos irmãos que aos milhões necessitam. Não é do supérfluo, é do básico. Então, as palavras do Evangelho são um chamamento para nós. No outro item, no item 16, né, ele dá exemplos das maneiras de situações que você pode fazer a caridade. Então, ele fala, por exemplo, de uma senhora que tem uma condição bastante razoável. Será que essa pessoa não tem um tempinho para fazer casaquinhos para dar para os recém-nascidos desprovidos de um teto, né? Uma mantinha? Ou será que essa pessoa não pode reunir as suas amigas ou fazer um movimento no bairro porque ela tem essa condição para poder arrecadar alimento, pensando nesses outros desprovidos de tudo, utilizando o seu tempo que sobra e é ocioso em favor do seu próximo, né? Aqui ele fala também, ele dá esse exemplo, então, de um lado a pessoa que tem bastante financeiramente, aí ele fala da pessoa que não tem. Então, se a pessoa não pode fazer tantas coisas, mas se ela pode fazer pequenos artesanatos, coisas baratinhas, ele dá como esse exemplo, mas que ela vai reverter aquele valor para auxiliar em várias pessoas, numa soma de esforços, para que aquilo possa contribuir com uma campanha que venha ajudar. Nossa, aquilo é tão valioso, é tão importante. Ele fala das irmãs de caridade ou daquelas mulheres que são muito religiosas e que ficam ali, né, cuidando dos templos e bordando as toalhas que vão ficar no altar.
E ótimo que se faça isso, mas também que utilizem o seu tempo não só nisso daí, mas em favor dos necessitados também na prática de caridade, né? Recolhendo alimento, confeccionando roupinhas, fazendo campanhas de alimento e de agasalho. Então, ele dá alguns exemplos que meio que fecham várias situações para nos estimular a perceber que nós todos, se desejarmos, temos condições de fazer. É só querermos, né? E ele fala também aqui que eu achei legal, né? Poetas, literatos, pintores, escultores, artistas, as pessoas que têm uma notoriedade que podem ajudar, utilizar a sua fama para também fazer parte de campanhas de auxílio ou também fazerem donativos financeiros quando tiverem, porque tem, né? Essas pessoas tem ali condições financeiras de dividir um pouco do que se ganha através da sua arte com essas campanhas de auxílio. O que é que eles estão querendo falar? Ó, todo mundo pode, gente. Se quiser, desde aquela pessoa que tem uma condição desse tamanhinho, até aquela pessoa que tem uma condição do tamanho do mundo que os meus braços não dariam para abrir tanto para poder demonstrar, querendo, a pessoa pode. As limitações estão aqui e aqui também, no coração. E para fechar esse nosso bate-papo, eu vou ler para vocês o último parágrafo desse item que fala assim. Olha que legal. Todos vós podeis dar, todos vós, qualquer que seja a vossa condição, tendes alguma coisa que podeis dividir. De tudo o que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele que não tem nem o necessário, pois em seu lugar ficaríeis felizes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas, olhe que coisa linda, vossos tesouros no céu serão maiores e lá colhereis 100 vezes mais o que tiverdes semeado e ajudado aqui na terra. Então, é um convite que o Evangelho faz. Reflitam com carinho, meus queridos. Vamos trabalhar para os nossos irmãos, estaremos trabalhando por nós também. O sofrimento do nosso irmão não pode ser indiferente, né? A fome do nosso irmão tem que ser a nossa também, na nossa conscientização de que podemos fazer algo e nos movimentarmos para isso. Senhor da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos países que estão em guerra, envolvendo o nosso planeta em vibrações de amor. Gratos porque Ele nos acolhe em seu seio para a nossa trajetória de evolução. E que a nossa gratidão seja transformada em desejos de paz, de equilíbrio, de respeito por toda a sua superfície, a sua natureza. Por todas as criações de Deus, inclusive por nós mesmos, que nós nos respeitemos, que haja paz entre os povos, que haja amor, que haja fraternidade, que não haja fome, que haja saúde, que haja escola, que haja emprego, que haja amor verdadeiro. Peço pelo Brasil, que nós amamos tanto, pela nossa pátria querida. Peço pelos governantes que tenham ali sempre um olhar íntegro, digno e fraterno para com a população que precisa tanto das suas boas ideias e iniciativas. Que nesse momento a espiritualidade possa ir jorrando sobre toda a governança do nosso país, vibrações
de amor que se reflita em ações por todos nós. Que o interesse seja o do bem maior, da coletividade. Peço a Deus pelos nossos lares, que a espiritualidade amiga possa cuidar das nossas casas. Peço a Deus por nós mesmos, que nós tenhamos forças para sermos pessoas melhores, em iniciativas, em ações, em gestos calorosos, amorosos, aproveitando a sagrada oportunidade da prática da caridade, que nós possamos ser proveitosos na nossa passagem por este mundo. Agradecemos, Senhor, por este momento tão especial. Eu particularmente agradeço a Deus pelos ensinamentos que o Evangelho traz, porque antes de falar para vocês, são os meus ouvidos que escutam primeiro e também sou beneficiada por isso. Então agradeço ao Pai por esta chance. Agradeço a Fraternidade Espírita Amor e Caridade e a toda a espiritualidade que ali trabalha em nosso favor. E agradeço a vocês, queridos do meu coração, pela atenção, pela caridade em me ouvir, que nós possamos nos encontrar novamente na semana que vem para mais um tratamento, de socorro espiritual. Que Jesus seja presente em nossas vidas, nos nossos lares e nos nossos corações. Boa semana a todos, muita paz. Beijo para vocês.